que você faz quando a pessoa que você amava vai embora? Quando o futuro que você planejou desmorona? Em um único instante? Quando o silêncio no seu quarto é mais alto do que a sua vontade de tentar de novo? Ninguém te ensina o que fazer com um coração partido que não vai embora, ou com o fracasso que reescreve sua identidade. O mundo continua enquanto você está parado. Dizem para ser forte, mas não explicam como. Eles dizem que vai melhorar, mas eles não ficam com você nesse meio tempo, então você fica sozinho, procurando por algo, qualquer coisa que faça a dor fazer sentido. É aqui que a filosofia importa, não como uma matéria acadêmica, mas como um guia de sobrevivência. O estoicismo não nasceu em universidades ou debates aconchegantes, ele foi forjado no tipo mais real de dor: exílio, guerra, escravidão, doença. Epicteto usava correntes de ferro nas pernas ao refletir sobre liberdade. Marco Aurélio foi imperador romano. Enquanto enterrava seus filhos e enfrentava pragas e traições, Sêneca escreveu suas melhores cartas sob a constante ameaça de execução. Esses não eram homens que escaparam do sofrimento. Eles viveram no meio dele, e de dentro desse caos, construíram algo forte o suficiente para se agarrar quando tudo o resto desmorona. O estoicismo não é insensibilidade, nem fingir que nada machuca, mas sim ter força mental para seguir em frente mesmo com dor. Ele te ensina a proteger sua paz, a aguçar seu julgamento e a voltar-se para dentro, não para se esconder, mas para se ancorar quando o mundo lá fora fica pesado demais. Ele não oferece respostas fáceis, mas oferece clareza, e nos momentos mais sombrios da vida, clareza vale mais do que conforto. Quando tudo desmorona, o estoicismo lembra que não se controla o que acontece, mas como se responde. Isso pode parecer pouco, mas não é tudo. Isso mostra que, por mais difícil ou injusta que seja a situação, há um poder que ninguém pode tirar de você. Sua escolha, como você se apresenta neste momento, o que você escolhe pensar, o que você escolhe dizer, o que você escolhe fazer. É aí que está a sua força. Não em mudar o mundo, mas em se recusar a ser destruído por ele. E essa é a verdade que a maioria das pessoas nunca ouve. Força mental não é algo com que você nasce, é algo que você constrói. Não só nos bons momentos, mas principalmente quando tudo desmorona e você está entre os escombros dos planos. O estoicismo te dá um plano, não para reconstruir o mundo exatamente como era, mas para reconstruir a si mesmo mais sábio, mais forte e mais em paz do que antes. Não fugindo da dor, mas aprendendo a carregá-la. Então, se você está sofrendo agora, não se trata de ignorar isso, mas de perceber que a dor não é o fim. É o início do seu treino, quando você deixa de perguntar por que eu e passa a pensar, como posso suportar isso? Bem, é aí que a mudança acontece. É quando você deixa de ser vítima da vida e se torna alguém que nenhuma tempestade pode quebrar. Não porque você nunca sente dor, mas porque aprendeu a enfrentá-la. Ao ouvir filosofia, é comum pensar em livros empoeirados, argumentos abstratos e pessoas debatendo o sentido da vida em bibliotecas. O estoicismo não surgiu neste mundo, nem nasceu em salas de aula ou entre pessoas com o luxo do tempo livre. Ele veio de pessoas que foram testadas pela vida das maneiras mais brutais possíveis. Pessoas que perderam tudo: status, segurança, até mesmo a liberdade, e ainda assim escolheram se apegar à sua força interior. Se você reduzir o estoicismo à sua essência, não se trata de ideias, mas de sobrevivência. Veja Epicteto. Ele não era nobre, rei ou estudioso nascido no conforto. Ele nasceu escravo no Império Romano. Não cresceu aprendendo filosofia em livros, ele aprendeu através da dor. Ele foi espancado, silenciado e acorrentado. Dizem que seu mestre quebrou sua perna ao torcê-la, mas Epicteto não implorou nem gritou. Ele o encarou e disse calmamente:
você vai quebrar. E quando quebrou, ele apenas disse: eu te avisei. Anos depois, quando se tornou professor de filosofia, ele andava mancando. Não só como lembrete físico, mas como prova viva de sua resistência. Ele nunca esqueceu suas correntes, mas também nunca deixou que elas o definissem, disse Epicteto. Você pode me acorrentar, mas nem Zeus conquista minha vontade. Reflita. Um homem que podia se sentir impotente era, por dentro, mais livre que muitos imperadores por fora. Ele percebeu o que muitos nunca notam. O mundo pode tirar seu emprego, sua saúde, sua reputação, até mesmo as pessoas que você ama, mas não pode tocar na sua capacidade de escolher como você reage. É aí que está o seu verdadeiro poder, não em evitar as dificuldades, mas em superá-las. Depois temos Marco Aurélio. Ao contrário de Epicteto, Marco nasceu em meio ao privilégio. Ele foi imperador do império mais poderoso do mundo. Ele vivia em palácios, comandava exércitos. Ele poderia ter passado a vida se entregando ao luxo e mandando nas pessoas, mas a vida não se importava com seu título. Durante seu reinado, enfrentou guerras, perdeu vários filhos e governou em uma das piores pragas da história romana. Mesmo cercado de poder, ele frequentemente se sentia sozinho. Mas Marco não fugiu da dor, ele não se anestesiou com distrações. Ele usou a filosofia como arma e escrevia para si toda noite. Não como um imperador, mas como um ser humano lutando para se manter forte. Esses escritos mais tarde se tornariam seu famoso livro, Meditações, que não era para ser publicado, era seu diário pessoal. Um homem no topo do mundo lembrando a si mesmo, em particular, de manter os pés no chão, de permanecer racional e de não deixar o sofrimento ao seu redor consumir quem ele era por dentro. O que torna Marco Aurélio marcante não é seu governo com mão de ferro, mas sim sua mente clara e coração aberto. Mesmo carregando mais tristeza que a maioria suportaria, ele escreveu: você tem poder sobre sua mente, não sobre eventos externos. Perceba isso e você encontrará força. Isso não era teórico para ele, era prático. Todos os dias ele enfrentava incerteza, traição e morte, e todos os dias ele voltava aos mesmos princípios. Controle o que você pode, deixe de lado o que não pode, e mantenha seu caráter intacto, não importa o que aconteça. Por isso o estoicismo difere de outras filosofias. Ele não foi criado por pessoas que tiveram vidas fáceis, não foi feito para quem quer fugir do mundo. Ele foi construído por pessoas que estavam até o pescoço no sofrimento, que tinham todos os motivos para desistir, mas não desistiram. Essas pessoas não falavam apenas, seja positivo. A vida é difícil, a dor é garantida, mas você é mais forte do que pensa. E eles não apenas diziam isso, eles viviam isso. A verdade é que, quando tudo está indo bem, é fácil agir com sabedoria, é fácil manter a calma quando nada está te testando. O estoicismo foi criado para os dias sem sentido, quando o coração está partido e a mente cheia de caos. Foi feito para noites em que você fica acordado olhando o teto, se perguntando como tudo deu errado. Nesses momentos, ele não te dá falsas esperanças nem promete melhoras mágicas. O que ele te dá é muito mais honesto e muito mais poderoso. Ele te dá as ferramentas para encarar a realidade como ela é, para parar de fugir, aceitar as coisas como são e começar a construir algo sólido em você. Algo que não se quebra quando a vida desmorona, nem desaparece quando pessoas se vão ou sonhos acabam. Foi isso que Epicteto descobriu na escravidão, foi isso que Marco Aurélio praticou no campo de batalha, e é isso que você pode começar a construir agora mesmo. Bem aqui, no meio da sua própria dor, porque a dor não te enfraquece, ela revela a força que você não sabia que tinha. O estoicismo não é fingir que está tudo bem, é ficar de pé no meio da tempestade e dizer: mesmo que eu perca tudo, eu não vou me perder. E quando você chega a esse ponto, quando você para de precisar que a vida seja fácil, você se torna inquebrável. Não é insensibilidade, e sim porque você viu as dificuldades e continuou. Essa é a base, a mentalidade moldada por pessoas que sofreram profundamente e ainda assim encontraram uma maneira de viver com propósito. Não se trata de suprimir suas emoções, mas de entendê-las, lidar com elas
e não deixar que elas ditem suas ações. Não se trata de ser sem emoções, mas de ter disciplina emocional. Você sente tudo, mas não se deixa levar por isso. Você enfrenta a perda, mas não deixa que isso defina o seu futuro. Você aceita a dor, mas não deixa que endureça seu coração. É isso que o estoicismo oferece, não conforto, mas clareza, não atalhos, mas força. Isso começa quando você percebe que, independente do lugar ou de quão quebradas estejam as coisas, a única coisa que está sempre ao seu alcance é a capacidade de escolher como você responde. Esse é seu âncora, seu escudo, e ao viver isso de verdade, não só falar, você não apenas sobrevive à dor, você se eleva através dela, e se elevar através dela é o começo de algo novo. Uma vida onde você não é governado pelo medo, uma vida onde a força não é algo que você finge, mas algo que você conquistou, no silêncio, na luta e na solidão. Assim como eles fizeram, existe um tipo de sofrimento que não vem da situação em si, mas da luta que travamos contra ela. Na maioria das vezes, não é a dor que nos quebra, é a nossa recusa em aceitá-la. Queremos que tudo aconteça como planejamos, que pessoas permaneçam e planos se realizem como idealizamos. Quando a vida surge inesperada e fora do roteiro, resistimos, cerramos os punhos e gritamos por dentro. Nós perguntamos: por que isso está acontecendo comigo? Mas toda essa resistência só faz a dor ficar mais intensa. O estoicismo ensina algo bem diferente. Se busca paz, pare de lutar contra a tempestade. Não controle o vento, mas sim sua vela. É aqui que começa o núcleo da prática estoica, a dicotomia do controle. É uma ideia simples, mas que muda tudo. Existem dois tipos de coisas na vida: aquelas que você pode controlar e aquelas que você não pode. Só isso. A maioria das pessoas vive como se isso não fosse verdade. Elas gastam energia tentando controlar o que os outros pensam, o futuro ou se algo ruim vai acontecer. Os estoicos dizem: foque só no que é seu, como pensamentos, ações e escolhas. O restante não importa. Deixe ir. Não pertence a você, não pode consertar, apenas lide com graça. Imagine que você está preso no oceano durante uma tempestade. As ondas são enormes, o vento é violento e seu instinto é lutar contra isso. Você fica tenso, entra em pânico, tenta nadar contra a correnteza com tudo o que tem. Mas quanto mais você luta, mais energia você desperdiça, você começa a se afogar, não por causa da tempestade, mas por causa da luta. Agora, imagine algo diferente. Em vez de lutar contra a água, você se deixa flutuar, ainda sente as ondas, ainda está na tempestade. Mas agora você está trabalhando com ela, não contra ela. É assim que se parece a aceitação radical. Não significa que você goste da tempestade, significa que você para de fingir que pode controlá-la. Isso não é desistir, não é passividade, é sabedoria. É entender que a paz não vem de consertar tudo ao seu redor. Ela vem de encarar a realidade como ela é, não como você gostaria que fosse. A dor faz parte da vida, decepção, fracasso, traição, perda. Essas coisas não são falhas, mas o próprio sistema. Você não pode escapar delas, mas pode decidir como vai responder. E isso começa com a aceitação. Não é preciso aceitar que algo é bom, apenas que existe. Se alguém parte seu coração, você não precisa dizer a si mesmo que era para ser assim. Não é preciso chamar a dor de bênção, apenas reconhecer que aconteceu. Eu não posso desfazer isso, mas posso escolher o que acontece a seguir. Essa mudança de pensamento separa sofrimento de crescimento. Quando você para de perguntar por que eu, e começa a dizer, e agora? Você começa a seguir em frente. Não porque você já tenha tudo resolvido, mas porque parou de lutar contra a realidade.
Uma ótima forma de praticar essa mentalidade é com um diário, mas não para desabafar sem parar e se prender às emoções, e sim como um exercício claro e focado. Pegue uma folha de papel e trace uma linha no meio. De um lado, anote tudo o que te incomoda, teme, magoa ou causa estresse. Seja honesto, fale tudo. Depois, do outro lado, pergunte: quais dessas coisas controlo? Você vai notar que a maioria não está. Você não pode controlar se alguém volta, não pode controlar o que as pessoas dizem, não pode controlar o passado, mas talvez você possa controlar como você se trata. No que você foca hoje, se você dá um pequeno passo em vez de ficar parado no mesmo lugar. Essa prática não é sobre pensamento mágico, é sobre clareza. Nosso sofrimento mental geralmente vem de nos apegarmos ao que não controlamos. E, uma vez que você separa claramente o que é seu para carregar e o que não é, a vida fica mais leve. Você para de tentar carregar o mundo nas costas, para de tentar controlar como as pessoas te veem, para de esperar que a vida siga o seu roteiro. Desse lugar limpo, honesto e com os pés no chão, você começa a recuperar sua força. Aceitação radical não é uma emoção, mas uma decisão de alinhar-se com a realidade. Mesmo que doa, e uma vez que você toma essa decisão, algo estranho acontece. A dor não desaparece, mas se torna suportável, o medo não some, mas não te controla mais. Você começa a perceber que força não é fingir que nada te afeta. Força é aparecer no meio da tempestade e dizer: isso é o que eu tenho e vou lidar com isso. Existe um tipo de poder profundo e silencioso que vem de não estar mais em guerra com a vida. Quando você aceita que as pessoas podem te decepcionar, que seu melhor esforço ainda pode falhar, que o amor nem sempre permanece, que sonhos nem sempre se realizam. Você para de viver em constante resistência, começa a encontrar paz, não depois da tempestade, mas dentro dela. Você percebe que a dor sempre fará parte da vida, mas o sofrimento é uma escolha, e essa escolha começa ao abrir mão do que nunca foi seu para controlar. Ninguém escapa da tempestade, mas algumas pessoas se afogam nela enquanto outras aprendem a flutuar. A diferença está na mentalidade e na disposição de agir com a realidade, não em sorte ou em desejar que as coisas fossem diferentes. Ao dominar isso repetidas vezes diante dos desafios da vida, você se torna mentalmente forte de um jeito que nada pode desfazer. Porque você não está mais reagindo à vida, você está respondendo a ela. E essa resposta é o que define quem você é. Então comece hoje. Mesmo sentindo dor, especialmente nesses momentos, pergunte-se: do que estou me agarrando? Isso não é meu para carregar, deixe isso de lado, então pergunte: o que é meu? Foque nisso. Pode ser tão simples quanto respirar, arrumar a cama, beber água ou rejeitar um pensamento autodestrutivo. Essas pequenas coisas parecem insignificantes, mas são atos de controle, de poder, de retomar seu papel na sua própria vida. Ao escolher isso todos os dias, em cada tempestade, você não só sobrevive, mas se torna alguém inalcançável por ela. Não por ser fácil, mas por ter aprendido a verdade mais poderosa. Você não precisa controlar a tempestade, apenas a si mesmo dentro dela. Há um nível de força que vai além da aceitação. É uma coisa sobreviver à dor, suportá-la, continuar apesar de tudo o que a vida joga contra você. Só isso já é uma grande vitória. Mas há outro nível que muitos nunca alcançam por parecer impossível. É a ideia de que é possível aprender a amar tudo o que acontece com você, até mesmo o que machuca. Isso não é negação. Não se trata de fingir que tudo está ótimo quando não está. É sobre transformar todo o seu relacionamento com o destino, sobre transformar a dor em combustível. Essa ideia tem um nome:
Amor fati, o amor ao destino. Parece estranho no começo, por que alguém amaria aquilo que o machuca? Por que alguém agradeceria pela perda, fracasso ou dor? Mas esse é o ponto. Amor fati não é um tipo de amor fraco, não é uma fantasia romântica, é uma mentalidade poderosa e resiliente, como se diz. Eu não apenas aceito que isso aconteceu, eu acolho isso, eu uso isso, eu faço algo com isso. Friedrich Nietzsche capturou isso com uma metáfora. Um fogo ardente transforma em chama e brilho tudo o que é lançado nele. É isso que você deve se tornar. Não uma chama frágil que vacila quando o vento sopra, mas um fogo que fica mais forte a cada lenha de dor que a vida joga em você. Marco Aurélio também viveu essa ideia. Frequentemente, ele lembrava de aceitar os acontecimentos como parte de um plano maior. Ele escreveu: "O impedimento promove a ação. O que está no caminho vira o caminho." Para um estoico, os obstáculos não são distrações, são convites. Cada dificuldade é um desafio para se superar. Cada obstáculo se torna um teste de caráter. Amor fati é aceitar seu destino como se fosse escolha sua, mesmo sendo difícil, pois entende que a dor não é inimiga, mas te molda. Isso não quer dizer que você comemora a tragédia, sorri diante da traição ou finge que a morte não dói. Amor fati não significa viver sem emoções, mas transformar e encarar o que ocorreu, independentemente de ser injusto, doloroso ou indesejado. E dizer: "Isso não vai me quebrar, eu vou usar isso." Você pega os pedaços quebrados e constrói algo novo, algo mais forte, algo que não existiria sem a dor. Vamos ser claros, isso não é fácil. É uma das coisas mais difíceis da vida. É fácil amar os dias bons, amar os momentos em que as coisas dão certo para você, mas isso não te faz forte, isso te faz sortudo. A verdadeira força mental está em como você reage nos dias difíceis. Dias em que você perde o que achava indispensável, quando o coração pesa tanto que até respirar dói. Amor fati não é sobre se sentir bem, é sobre escolher uma resposta que transforma a escuridão em direção. Pense assim: imagine sua vida como uma forja, cada evento, pessoa e perda. Eles são matérias-primas. Amor fati é o fogo que as derrete. Ele não escolhe com o que vai trabalhar. Ele aproveita até as piores partes, derretendo tudo e transformando em combustível. Para o seu futuro, sua decepção se transforma em compaixão. Seu fracasso vira sabedoria. Sua solidão se torna autoconhecimento. Isso não acontece instantaneamente, leva tempo. Se você mantiver essa mentalidade e ficar no fogo tempo suficiente, algo novo se forma. Você não só se recupera, mas se recria. Isso não é sobre destino, sobre ser justo, é sobre você se tornar feroz, sobre recusar-se a desperdiçar o seu sofrimento. Se você não usar isso e apenas guardar, vai te corroer por dentro. Se você transformar isso em significado, arte e crescimento, até seu pior dia vira parte da sua história de força. Você deixa de perguntar por que isso aconteceu e passa a pensar: o que faço com isso agora? Uma das maneiras mais poderosas de incorporar amor fati é reformular a sua história. Pegue o momento mais difícil da sua vida e pergunte a si mesmo: o que isso me forçou a aprender? Que parte de mim isso despertou? Talvez isso tenha ensinado paciência, mostrado seus verdadeiros amigos e feito você ver sua força. Mesmo que ainda doa, mesmo que sempre vá doer, isso não significa que foi sem sentido. Amor fati ensina você a escolher o significado, a criar valor a partir das coisas que tentaram te quebrar. Essa filosofia traz calma, pois muito do nosso sofrimento vem do desejo de que as coisas fossem diferentes. Revivemos o passado, imaginamos resultados diferentes, nos apegamos aos e si como se fossem salva-vidas. Mas amor fati diz para parar de lamentar a vida que não foi e viver a que aconteceu. Só é possível seguir em frente enfrentando tudo. Se atravessar a vida com coragem e amor, nada será desperdiçado. Você pode até começar pequeno. Pratique amor fati nas frustrações diárias, no trânsito que atrasa seus planos e nas notícias inesperadas que mudam sua rotina.
A pessoa que cancela com você em cima da hora, em vez de reclamar, pergunte: como posso usar isso? Talvez isso lhe dê tempo para refletir, ensine flexibilidade e fortaleça a paciência. Esses pequenos atos de alquimia mental preparam você para as tempestades maiores. Treinar-se para amar seu destino nos pequenos momentos o prepara melhor para enfrentar a dor real. Essa mentalidade também muda sua relação com o medo. A maioria de nós teme o que pode acontecer: perder, rejeição, fracasso e morte. Mas se você conseguir realmente amar o que vier, então você se torna destemido, não porque nada machuca, mas porque nada pode impedir o seu crescimento. A Morpha torna a vida uma jornada irreversível em busca de significado. Não importa o que aconteça, você segue, se levanta e se transforma. Isso não é otimismo cego, mas responsabilidade radical, a mais alta forma de liberdade. Então, quando algo ruim acontece, algo que você não pediu, algo que você gostaria de desfazer, pare, respire, sinta tudo, mas depois pergunte a si mesmo: e agora? Como faço disso algo meu? Essa pergunta é o ponto de virada, essa pergunta é onde o sofrimento termina e a criação começa. Amor fati não quer dizer que você desejava isso. Significa que você não vai desperdiçar a dor, significa que você vai se elevar através dela mais brilhante, mais forte e mais vivo do que antes. Lembre-se, você é o fogo. Tudo o que acontece é apenas combustível. Existe um tipo de poder que não vem do barulho, da dominação ou do controle sobre os outros. Ele surge da quietude, não do silêncio, mas da clareza, um silêncio interior que te mantém com os pés no chão. Quando o mundo está em chamas, é isso que os estoicos realmente buscavam, não uma vida sem dor, mas uma mente que permanece inabalável diante dela. Quando tudo ao seu redor está caótico, incerto ou desmoronando, o único lugar que precisa permanecer firme é dentro de você. É aí que está o seu poder, e é isso que os estoicos chamavam de sua fortaleza interior. Marco Aurélio, o mais famoso estoico, governou em um dos períodos mais sombrios da história romana. Pragas varreram o império, matando milhões. Guerras sem fim nas fronteiras, traições no palácio e grande dor pessoal em sua família. Apesar de tudo, Marco nunca se deixou dominar pelo pânico. Ele não se entorpeceu com prazeres ou distrações. Em vez disso, ele escreveu: em nenhum lugar o homem encontra refúgio mais tranquilo e sereno que em sua alma. Pense, um homem com muitos motivos para se sentir sobrecarregado. Pressão política, guerra, doença, perdas. Ainda assim acreditava que havia um lugar tranquilo dentro de si, intocado por tudo isso. O que precisamos não são férias ou fuga, mas um lugar dentro de nós mesmos para onde possamos ir. Um lugar livre de ansiedade, barulho e medo. Refúgio mental não surge naturalmente. O mundo tende a nos afastar dele. Somos inundados de informações, com barulho de notícias, atualizações intermináveis e estímulos. Celulares vibram, telas acendem. Quase não há tranquilidade na vida moderna. Para construir uma fortaleza interior, é preciso escolhê-la e criá-la intencionalmente, um tijolo por vez. A mentalidade estoica não é apenas sobre manter a calma para parecer forte, é sobre preservar o seu julgamento. Quando você perde a calma, você perde a clareza, para de pensar e reage emocionalmente. É nesse momento que as pessoas tomam más decisões, não por fraqueza, mas por deixarem o medo dominar. Os estoicos sabiam que, para viver bem de verdade, é preciso manter a cabeça fria, especialmente quando algo dá errado. Você precisa proteger seu estado interior como um guerreiro protege sua terra natal, porque uma vez que ele é invadido, você não está mais no controle.
Como construir essa tranquilidade e treinar-se para manter a firmeza quando a vida não é pacífica? Os estoicos praticam algo chamado premeditatio malorum, ou premeditação dos males. Parece sombrio, mas é uma das ferramentas mais poderosas que eles usavam todas as manhãs. Eles imaginavam possíveis problemas do dia, não para se assustar, mas para se preparar. Eles previam atrasos, insultos, perdas e frustrações. Eles se perguntavam: e se eu ficar doente hoje? E se alguém me trair? E se eu não conseguir o que quero? E então eles se lembravam calmamente: se isso acontecer, eu vou permanecer calmo. Vou responder com razão, não com raiva. Essa prática treina sua mente para esperar a realidade, não a fantasia. A maioria se frustra com as dificuldades porque espera que tudo dê certo. Supõe que a vida será justa, que as pessoas serão gentis e os planos funcionarão, então se desesperam diante das inevitáveis interrupções. Mas o estoico é diferente, já está preparado. Eles já ensaiaram mentalmente o contratempo, então, quando ele chega, eles o encaram como um velho amigo, não porque seja agradável, mas porque é familiar. Outra prática que fortalece a calma interior é a respiração. Isso é simples, mas poderoso. Sua respiração está sempre com você, onde quer que esteja ou aconteça o que acontecer. E também é a maneira mais rápida de mudar seu sistema nervoso do caos para a calma. Quando você está ansioso, sua respiração fica superficial, seu corpo pensa que você está sob ataque, mas se você parar um momento para respirar profundamente, devagar, de forma deliberada, você sinaliza ao seu cérebro que está seguro. Não é só psicológico, é biológico. A respiração é uma ferramenta para se manter centrado em situações de alto estresse. Quando algo estressante acontecer, pare, não reaja nem fale. Apenas inspire por 4 segundos, segure, expire por 4 e repita. Isso não resolve o problema, mas oferece uma pausa, um espaço mental entre o estímulo e a resposta, onde você recupera o controle. Você pode decidir que tipo de pessoa vai ser nesse momento. É aí que surge a quietude, não mudando o mundo, mas sua forma de vê-lo. Há algo incrivelmente poderoso em alguém que não se abala no caos, alguém que não perde a cabeça quando todos ao redor estão em pânico. Esse tipo de presença é raro, é magnético, e não é porque a pessoa é fria, distante ou desconectada. Eles se treinaram para não serem dominados pelo barulho. Eles cultivaram a paz como outros cultivam a raiva, e quando o mundo treme, permanecem firmes. Não é preciso ter a vida perfeita ou que tudo seja do seu jeito para estar calmo. Você precisa de uma base forte em si mesmo. Mentalidade que diz: não importa o que ocorra fora, vou proteger minha paz aqui dentro. Isso não significa que você não vai sentir as coisas, significa que você não vai ser controlado por elas. Você ainda sentirá estresse, raiva e medo, mas esses sentimentos não vão comandar seu navio. Eles vão passar como vento por uma janela, e o seu núcleo vai permanecer inabalável. A quietude não é a ausência de movimento, é a presença de controle, é a escolha de permanecer centrado quando todos e tudo te empurram para o limite. Quanto mais você pratica com exercícios de respiração, visualização negativa, escrita em diário e autorreflexão, mais forte sua fortaleza interior fica. No início, é só um refúgio e um instante de silêncio em um dia barulhento, mas com o tempo cresce. E um dia você vai enfrentar algo grande, algo realmente doloroso, e vai perceber que não está desmoronando como antes. Você ainda está de pé, ainda está pensando, ainda está forte, e é aí que você vai entender o que os estoicos queriam dizer. A paz não se encontra no mundo, mas se constrói internamente, com disciplina, intenção e prática ao enfrentar o caos da vida, com serenidade e não medo. Ao construir essa serenidade e acessá-la nos momentos sombrios, você nunca mais a perderá, porque você vai saber o valor que ela tem. Não é só calma pela calma, mas como armas, armadura e modo de atravessar o mundo de forma inabalável, clara e livre.
A maioria das pessoas passa a vida evitando o desconforto. Criamos rotinas para a segurança e buscamos conveniências para facilitar a vida. Evitamos confrontos, silêncio, solidão, fome, frio, dor, qualquer coisa que nos lembre que somos frágeis. Mas o que não percebemos é que, ao evitar o desconforto, também evitamos o crescimento. Os estoicos viam isso claramente. Eles acham que se você não preparar mente e corpo antes das dificuldades chegarem, elas vão te quebrar. Mas se você se treinar, se escolher pequenas doses de dificuldade todos os dias, então, quando o sofrimento real vier, ele não vai te destruir. Você já terá se tornado alguém capaz de lidar com isso. A ideia é simples. Treine na paz para sangrar menos na guerra. No mundo moderno, a maior parte do nosso sofrimento não é físico. Não estamos lutando por comida ou sobrevivendo na selva. Lutamos contra a autocrítica, medo de fracassar, ansiedade, depressão, sobrecarga e solidão. O princípio permanece. O sofrimento mental pode ser tão brutal quanto a dor física. A mente é um campo de batalha e poucos se preparam para isso. Elas acham que vão ficar bem até não ficarem, até o término acontecer, até perderem o emprego, até acordarem um dia e perceberem que não sabem mais quem são. A dificuldade voluntária importa porque não é para provar aos outros, mas para desenvolver capacidade interior. Quando a vida ficar difícil, e isso sempre acontece, você não desaba, mas se levanta. Sêneca, estoico romano, praticava dificuldade voluntária com frequência. Apesar de rico, dormia no chão, usava roupas ásperas, comia pouco e se expunha ao desconforto. Não porque ele precisava, mas porque ele escolhia. Ele acreditava que, ao fazer isso, estava treinando sua mente para permanecer calma quando a vida piorasse, segundo ele. Reserve um certo número de dias durante os quais você ficará satisfeito com a comida mais escassa e barata, com roupas grosseiras e ásperas, perguntando a si mesmo: era essa a condição que eu temia? Ele queria provar para si mesmo que as coisas que mais tememos, pobreza, desconforto, perda, não são tão assustadoras quanto parecem quando enfrentadas de frente. Você pode fazer a mesma coisa hoje na sua própria vida. Não é preciso dormir no chão ou usar toga, mas você pode escolher pequenos desconfortos de forma intencional. Tome um banho frio de manhã, acorde antes do sol, faça uma longa caminhada em silêncio sem o seu celular, pule uma refeição e sinta o que a fome pode te ensinar. Diga não a um prazer ao qual você normalmente recorre sem pensar. Esses podem parecer pequenos atos, mas eles se acumulam. Não são só desafios físicos, mas mensagens psicológicas para você. Posso enfrentar desafios, sou mais forte do que imagino e não preciso de conforto para estar bem. A beleza da dificuldade voluntária é que ela constrói algo chamado antifragilidade. Coisas frágeis quebram sob estresse. Coisas resilientes resistem ao estresse, mas coisas antifrágeis ficam mais fortes por causa do estresse. É isso que você quer se tornar. Você quer ser o tipo de pessoa que não apenas sobrevive à pressão, mas cresce por causa dela. Isso não acontece por acaso, mas por treinamento. Assim como um músculo só cresce ao ser levado além dos limites. Sua mente fica mais forte quando você constantemente sai da sua zona de conforto. Mas tem mais uma coisa. A dificuldade voluntária faz algo ainda mais valioso do que a resiliência. Ela revela o que você realmente precisa. Grande parte da nossa ansiedade vem do nosso apego a coisas que achamos que não podemos viver sem. Conforto, atenção, luxo, entretenimento constante. Quando tiramos essas coisas, mesmo que temporariamente, percebemos o quão pouco realmente precisamos para ser. Ok, começamos a valorizar as coisas simples, paramos de correr atrás demais e começamos a construir por dentro. É assim que surge a verdadeira confiança. Não vem do que você tem ou do que pensam de você, mas de saber que, mesmo com perdas, você seguirá em frente. Vamos pegar um exemplo. Suponha que você comece o dia com um banho gelado. Seu corpo resiste, sua mente grita. Isso é desconfortável. Feche a torneira, mas você permanece ali, respira durante o choque, você se lembra. Isso é voluntário, eu consigo fazer isso. Quando você sai do banho, já venceu uma batalha mental. O resto do seu dia fica mais leve porque você já venceu a primeira luta. Você mostrou a si mesmo antes de todos.
que pode superar o medo do desconforto, e essa sensação permanece. Ela surge quando você encara uma conversa difícil, um dia cansativo ou uma tarefa que evita. Lembre-se, eu posso fazer coisas difíceis. Agora, imagine conquistar tudo isso. Banho frio, pular refeição, um dia sem checar o celular frequentemente, levantar quando queria ficar na cama. Não são punições, mas práticas deliberadas de autodisciplina que aguçam a mente e fortalecem. Elas ajustam o sistema nervoso para manter a calma sob pressão e ganham determinação, foco e clareza. E com o tempo, elas criam uma versão de você que não foge do desconforto, mas caminha em direção a ele, não de forma imprudente, mas com coragem. A dificuldade voluntária elimina o sentimento de direito em um mundo que nos ensina a buscar facilidade, luxo e prazer constantemente. Esse treinamento mostra que conforto não é merecido, mas conquistado, e que não precisamos dele. Nós precisamos de força, precisamos de propósito, precisamos de disciplina. Essas são as características que nos sustentam nos períodos mais sombrios da vida. Quando tudo desmorona, não é o seu conforto que vai te salvar, e sim a sua preparação, sua mentalidade, sua capacidade de permanecer calmo no caos, porque você escolheu enfrentar a dificuldade nos seus próprios termos. Também vale mencionar que a dificuldade voluntária te conecta a algo ancestral. Toda grande cultura tem tradição de autodisciplina. Monges jejuam, guerreiros treinam isolados, filósofos buscam silêncio. Nada disso é novo. Estamos apenas nos lembrando do que o mundo moderno tentou nos fazer esquecer. A paz não vem do conforto, mas da força construída ao enfrentar dificuldades. Mesmo quando ninguém está olhando, mesmo quando não há recompensa além do seu próprio crescimento. Se quer ter força mental diante das dificuldades, não espere o desastre chegar. Não espere ser atingido por decepção, perda ou fracasso. Treine agora enquanto tudo está calmo e a vida está estável. O verdadeiro trabalho acontece quando você escolhe ser forte, não quando é forçado. Quando a tempestade vier, e ela sempre vem, você vai sangrar e se desesperar menos, estará pronto. Comece hoje, escolha uma pequena dificuldade e a enfrente. Deixe o desconforto ser seu professor, deixe a dor te fortalecer, deixe a resistência revelar seu poder. Não porque a vida é fácil, mas porque você está se tornando alguém que não precisa mais que ela seja. Quando você está preso na dor, ela se torna a única coisa que você consegue enxergar. Sua mente se fecha em torno disso, você fica obcecado pelo que deu errado, repassa conversas, analisa os erros. Tudo parece pessoal, definitivo e inevitável. Nesses momentos, é fácil esquecer o quadro geral. A dor estreita seu foco como um túnel e você fica preso dentro dele. É aí que uma das práticas mais antigas e humildes da filosofia estoica se torna um salva-vidas. Chama-se memento mori, lembre-se de que você deve morrer. Isso pode parecer sombrio ou mórbido à primeira vista. Por que pensar na morte, especialmente em tempos difíceis? Mas os estoicos viam isso de forma diferente. Eles acreditavam que lembrar da morte não era sobre medo, era sobre clareza. A morte coloca tudo em perspectiva. Ela te desperta, elimina o que não importa. Quando lembra que o tempo aqui é curto. De repente, todas as pequenas preocupações somem. Julgamentos, fracassos, discussões e medos. Eles perdem o poder. Você percebe quanto tempo gastou com preocupações sem importância. Você já percebeu quantos dias perdeu esperando pelo momento certo, que talvez nunca venha? Memento Mori não trata do medo da morte, mas de assegurar que você está de fato vivendo. É um reinício mental que diz que isso não vai durar para sempre. Então, o que você está fazendo com isso?
Sêneca disse: você age como mortal em tudo o que teme e como imortal em tudo o que deseja. Agimos como se fôssemos imortais quando desperdiçamos tempo, adiamos sonhos, evitamos conversas difíceis, nos anestesiamos com distrações, mas vivemos como se pudéssemos morrer amanhã. Quando algo nos assusta, hesitamos, entramos em pânico, nos encolhemos. Os estoicos invertem isso. Eles usam a realidade da morte para impulsionar suas ações, não de forma imprudente, mas de maneira focada. Se você se lembra que hoje pode ser seu último dia, isso não te deixa sem esperança, te deixa mais atento. Você percebe que este momento, esta conversa e esta respiração importam. Quando você entende isso, a dor se torna menos sufocante, porque a morte não só te lembra que a vida é curta, mas também que a dor é temporária. Tudo acaba, o coração partido, a confusão, o arrependimento. Nada disso é para sempre. Até o seu pior dia tem data de validade. Memento Mori ensina você a parar de se apegar tanto, a afrouxar o controle sobre as coisas que você não pode controlar, a parar de agir como se cada contratempo definisse toda a sua vida. Não define. O tempo está sempre passando e isso pode te assustar ou te libertar. Aqui está a verdade. Passamos a maior parte da nossa vida fingindo que a morte não é real. Escondemos isso sob entretenimento, conforto e distrações. No fundo, sabemos disso, e esse conhecimento silencioso nos assombra se não o enfrentarmos. Estoicos dizem que ao aceitar a morte, o resto fica mais fácil. Você deixa de ser paralisado pelo medo, de buscar controle e de exigir perfeição de si e dos outros. Porque, sabe, tudo isso é passageiro, e esse conhecimento te torna mais gentil, mais corajoso e mais desperto. Uma das formas mais eficazes de praticar Memento Mori é apenas refletir sobre essa realidade diariamente. Feche os olhos e imagine que hoje é seu último dia de forma clara, tranquila e honesta, sem desespero. Se soubesse que não acordaria amanhã, como viveria hoje? Para quem ligaria? O que deixaria de adiar? Quais pensamentos de repente se tornariam irrelevantes? Este não é um exercício deprimente, é um exercício libertador porque dissipa a névoa. Isso mostra suas verdadeiras prioridades e, ao abrir os olhos, o mundo parece diferente. O que te estressava já não parece tão grande. O amor guardado fica mais fácil de oferecer. A coragem que você aguardava aparece de repente. Afinal, o que você espera? Outra forma de praticar o Memento Mori é refletir sobre a vida de quem já se foi. Pessoas que você admirava, sente falta ou que tiveram vidas plenas ou interrompidas cedo. Reflita, o que deixaram para trás? O que de fato importou no fim? Foi o dinheiro, as conquistas ou como fizeram os outros se sentirem? Ou a força que mostraram quando tudo ficou difícil? Foi a beleza simples de estar presente com amor, presença e honestidade? A morte nos lembra que o legado é construído em momentos, não em marcos, e que o tipo de legado que importa é o de caráter, não de troféus. Também há algo reconfortante em saber que a morte é o grande igualador. Ela humilha todos, reis, mendigos, gênios e tolos. Ninguém escapa. Assim, a pressão por perfeição e por vencer na vida antes do fim desaparece. Resta apenas a pergunta: você viveu com coragem? Amou com profundidade? Você se tornou a pessoa que deveria ser, mesmo quando foi difícil? Se você pode dizer sim a isso ou começar a seguir esse caminho, já está vencendo. Quando você pensa sobre a morte regularmente, você também se torna um melhor tomador de decisões, porque suas escolhas ficam mais claras. Você para de correr atrás de coisas que não importam, você para de guardar rancor, você para de se comparar com pessoas nas telas. Você não precisa impressionar estranhos ou se apegar a objetivos vazios. Você percebe que o mais importante é ter paz de espírito, caráter forte, relações profundas e coragem de viver plenamente agora, pois o depois não é garantido. Memento Mori também te ajuda a perdoar não só os outros, mas a si mesmo se você carrega culpa ou vergonha do passado. Lembrar da morte muda nossa perspectiva. Você percebe o quão pouco tempo tem para continuar se punindo. Percebe como é inútil ficar revivendo o que não pode mudar. Se está vivo hoje, pode recomeçar. Você pode escrever uma história diferente,
Pode deixar de ser a pessoa que sofre sem parar e começar a ser aquela que transforma a dor. A morte ignora seu passado, mas dá sentido ao presente, e quanto mais você pensa nela, mais valoriza a vida. O comum vira extraordinário. Uma caminhada ao sol, o som da voz de alguém, a sensação da água morna, a visão das árvores balançando ao vento. Essas coisas deixam de ser ruído de fundo e viram tesouros, pois sabemos que não durarão para sempre. Memento Mori desperta seus sentidos e traz um dia para o presente. Isso te faz valorizar o que antes ignorava e se apaixonar pelo mundo de novo. Não porque seja perfeito, mas porque é passageiro. Então deixe essa verdade se instalar. Você vai morrer, talvez não hoje, talvez não por muito tempo. Mas um dia sua história vai acabar, a página vai virar e não haverá mais palavras. O que você faz entre agora e então, esse é o seu poder, essa é a sua responsabilidade e essa é a sua chance de viver de um jeito que a morte não pode alcançar. Não evitando-a, mas usando-a como uma bússola, como uma lente que te ajuda a enxergar com clareza, como um lembrete de que a vida é curta, a dor é temporária e cada segundo é um presente. Memento Mori não tira o medo, ele substitui pelo foco, não torna a vida mais fácil, torna ela mais significativa. Se você levar isso como guia e não fardo, não importa o que aconteça, não perderá seu tempo. Você vai viver como alguém que sabe que o tempo está passando e que não tem medo. Porque quando a morte não te assusta mais, a vida volta a ser sua completamente, livremente, intensamente. Existe uma verdade que está no centro de todo o ensinamento estoico, e é esta: você sempre tem uma escolha. Não importa o que aconteça, quão cruel ou injusta a vida seja, sempre há uma parte sua que permanece intocada. É a parte que escolhe sua resposta, a parte que decide que tipo de pessoa você será, mesmo quando tudo ao seu redor está desmoronando. Viktor Frankl, um sobrevivente do Holocausto e psiquiatra, expressou isso melhor do que quase qualquer um em: após perder a família, enfrentar fome, espancamentos e o temor constante da morte nos campos de concentração nazistas, ele disse: tudo pode ser tirado de um homem, exceto uma coisa, a última das liberdades humanas: escolher a própria atitude em qualquer conjunto de circunstâncias, escolher o próprio caminho. Essa citação não é apenas bonita, ela é poderosa porque foi testada nas condições mais sombrias imagináveis. Frankl não escrevia filosofia em uma sala aquecida, mas sim de dentro de um pesadelo. Um lugar onde muitos perderiam a esperança, com sofrimento sem sentido e crueldade sem limites. Mesmo lá, ele percebeu algo profundo. Se não pode mudar o mundo externo, ainda assim controla o espaço entre o que acontece e sua resposta. Essa é a sua liberdade, e ela nunca pode ser tirada de você a menos que você a entregue. É exatamente isso que os estoicos vinham ensinando séculos antes. Epicteto, que já foi escravo, disse assim: o que nos perturba não são as coisas, mas nossos julgamentos sobre elas. O que ele quis dizer era simples: não é o evento que te destrói, mas o significado que você dá a ele. Você é demitido do seu emprego, isso dói, mas isso significa que você não vale nada? Só se você decidir que sim. Alguém te deixa e parte seu coração, mas isso impede você de amar novamente? Só se você contar essa história para si mesmo? Os estoicos acreditam que, embora você não possa controlar o que a vida traz até você, pode controlar totalmente o que faz com isso. Frequentemente esquecemos disso. Quando algo dá errado, tendemos a culpar e olhar para fora de nós. Se ao menos eles não tivessem feito isso comigo,
Se ao menos isso não tivesse acontecido, se ao menos a vida fosse diferente. Às vezes esses sentimentos são válidos. Pessoas podem ser cruéis e a vida injusta. Estoicos e Frankl sugerem irmos além, parando de perguntar por que eu e começando a perguntar e agora? Porque é nessa pergunta que está o seu poder. Você não pode escolher suas circunstâncias, mas pode escolher seu caráter. Vamos ser claros, isso não significa que você deve sorrir durante o sofrimento. Não significa fingir que está tudo bem quando não está. Isso simplesmente significa reconhecer que, mesmo no seu pior momento, há uma decisão a ser tomada. Você vai se tornar amargo ou melhor? Vai se fechar ou vai se levantar? Você vai entregar sua mente ao desespero ou vai manter sua dignidade, mesmo que todo o resto tenha ido embora? Essa decisão pode parecer pequena, mas é tudo, porque é assim que você constrói sua identidade. Não nos momentos perfeitos, mas nos dolorosos. Sempre que você escolhe coragem em vez de autopiedade, integridade em vez de ressentimento e esforço em vez de desculpas, se fortalece de forma permanente. Você está reprogramando sua mente e criando uma versão de si mesmo que nenhuma dor apaga. Quanto mais você faz essa escolha, mais inabalável se torna. Também é importante entender que escolher sua resposta não significa escolher suas emoções. Você não pode escolher sempre o que sente, tristeza, raiva ou luto. Elas vêm e vão como o clima, e tudo bem, não precisa reprimi-las. Os estoicos não pregavam insensibilidade, mas sim disciplina emocional. Sinta o que você sente, deixe a emoção vir, mas depois escolha como você vai responder. Não haja por impulso nem deixe a emoção dominar. Você, seja o observador, deixe o sentimento passar e então responda como a pessoa que você quer se tornar. Nesse intervalo entre estímulo e resposta, começa a verdadeira liberdade. Você é fechado no trânsito, você grita ou respira, você é rejeitado, você entra em uma espiral de auto-ódio, ou você aceita e segue em frente. Alguém te desrespeita? Você reage com vingança ou com compostura? Esses momentos parecem pequenos, mas estão treinando sua mente todos os dias. Cada escolha que você faz, por menor que seja, é um voto para o tipo de pessoa que você está se tornando. E às vezes, a escolha é simplesmente continuar quando nada faz sentido, quando parece que tudo está desmoronando, quando você quer desistir. Escolher não desistir é uma resposta. É escolher aparecer por você mesmo e dar o próximo passo. Mesmo pequeno ou incerto, é uma das coisas mais poderosas que você pode fazer, pois está provando isso a si mesmo. Eu não sou vítima nem apenas produto das circunstâncias. Escolho o meu próprio caminho. Mesmo quando é difícil, essa mentalidade muda tudo. Isso transforma o sofrimento em força, transforma o caos em clareza e te torna quase impossível de quebrar. Não porque você evita a dor, mas porque você sabe como enfrentá-la com presença, com consciência, com escolha. Se você está lutando agora, se a vida parece pesada e injusta, lembre-se disso. A dor pode não ser culpa sua, mas a resposta é sua responsabilidade. Você pode escolher deixar isso te definir, ou pode escolher se definir através disso. Você pode escolher se tornar amargo ou se tornar sábio, pode escolher desabar ou se levantar, e essa escolha, isso é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Pergunte a si mesmo agora, que tipo de pessoa quero ser? Não em teoria, não em fantasia, mas aqui e agora, no meio dessa situação, com toda a sua bagunça e dor, quem eu quero me tornar. E que pequena escolha eu posso fazer hoje que reflita isso, porque é só isso que precisa, uma pequena escolha feita repetidas vezes, a escolha de ser calmo quando seria mais fácil explodir, a escolha de perdoar quando você quer vingança, a escolha de tentar mais uma vez quando tudo dentro de você quer desistir. Esses não são atos dramáticos, mas são profundamente poderosos e com o tempo constroem algo inabalável dentro de você, algo que ninguém pode te dar e algo que ninguém jamais pode tirar de você. Essa é a sua liberdade, essa é a sua força, esse é o seu poder e sempre foi seu.
Quando a vida desmorona, pode parecer que você é o único passando por isso, como se todo mundo já tivesse resolvido tudo, enquanto você está silenciosamente se quebrando por dentro. Na verdade, toda pessoa que você conheceu já sentiu alguma dor. Todo mundo já enfrentou momentos que pareciam um fim, momentos em que o peso era demais, quando o futuro era escuro demais e o silêncio alto demais. Você não está sozinho no seu sofrimento e, mais importante, o seu sofrimento não te faz fraco, não, ele te faz humano. Os estoicos nunca prometeram vida sem dor, nem venderam conforto ou respostas fáceis. O que eles ofereciam era algo muito mais poderoso, a força para se manter firme dentro da tempestade, para sentir tudo e ainda assim permanecer enraizado. Experimentar o coração partido, a perda, o fracasso, a confusão e não ser destruído por isso. Isso é o que é força de verdade, não a ausência de emoção, mas a coragem de enfrentá-la sem se perder. Agora você conhece as ferramentas, aceitação radical, a arte de deixar ir o que você não pode controlar. Amorfa-te, a mentalidade que transforma dor em poder e fortalece sua quietude interior por meio da respiração, reflexão e presença. Dificuldade voluntária como campo de treinamento para o caos da vida. Memento mori, o lembrete de que o tempo é curto e cada momento é uma chance de viver mais profundamente. E acima de tudo, a escolha, a única liberdade que sempre será sua, não importa o quão quebrado o mundo ao seu redor se torne. Você vai cair, se quebrar, perder pessoas, fé e rumo. Isso não é fracasso, isso é a vida. Mas você também vai se reerguer, vai reconstruir, vai se tornar alguém que nunca imaginou que poderia ser. Não apesar da dor, mas por causa dela. Cada cicatriz vai se tornar parte da sua história, cada revés, uma página no seu crescimento. Sempre que você escolhe continuar, mesmo com dor, torna-se mais forte, sábio e inabalável. Quando a vida desmoronar, não fuja. Busque significado, força, retorne aos princípios e a si mesmo. Respire, reflita, escolha e principalmente mantenha-se firme. Que isso seja o seu lembrete agora e sempre que você precisar. Salve este vídeo, volte aqui. Quando estiver difícil, quando perder algo, sentir medo ou estiver no limite, assista de novo. Deixe isso te guiar de volta a si mesmo e lembre-se, você é mais forte do que pensa.